Boa noite a todos, sejam novamente bem-vindos. Hoje, dia 9 de setembro, são exatamente 20 horas e 5 minutos, e a gente está dando início a mais uma aula de metrologia. A partir de agora, a aula está sendo gravada. A previsão nossa aqui é de em torno de 50 minutos, né? E a aula 7, o assunto é terminologias e conceitos metrológicos. Então, nós vamos dar prosseguimento, né, a esse capítulo. Então, esse assunto é muito interessante para vocês, para nós, né, de modo geral. Nós vamos aqui trabalhar alguns conceitos muito importantes ligados à área de metrologia. E quando a gente fala de terminologia, né, então a gente vai entender o seguinte: o que é terminologia? São termos técnicos que estão associados à área de metrologia. É muito importante a gente conhecer, né, esses termos, principalmente o significado deles. E, na medida que você conhece o significado desses termos, você vai também conseguir entender um pouco melhor a respeito aí dos conceitos, né, da metrologia, de um modo geral, né? Então, pessoal, vamos lá, né? O que nós já sabemos a respeito da metrologia, o conceito inicial, né, a definição de metrologia, a gente viu lá atrás do curso, no início, que a metrologia ela é uma ciência, né? E é uma ciência voltada ao processo de medição. Poderia dizer que a metrologia é uma ciência da medição. E o que ela faz? Qual que é o foco da metrologia? Ela trata dos conceitos básicos, dos métodos, dos erros e da sua propagação. Também trata das unidades de medida, dos padrões envolvidos na quantificação das grandezas físicas. Então, o que acontece? No primeiro bimestre, a gente trabalhou muito essa parte conceitual da metrologia, vocês fizeram um trabalho procurando aí conhecer, né, o histórico da metrologia, como que tudo evoluiu. E, obviamente, né, quando a gente trata da questão das terminologias, são esses termos utilizados dentro do campo da metrologia, a gente vai perceber que muitos desses termos são bastante recentes. Então, a gente tem hoje, né, aí, os termos, né, praticamente todos eles já normalizados, né? Então, existe, né, o que nós chamamos de vocabulário técnico, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. E é muito importante para vocês que estão aí, né, na área técnica, conhecer esses termos, porque são termos usuais, né, que vocês vão utilizar aí no dia a dia, né? E também, né, a título de conhecimento, saber, como eu disse, né, o significado deles. Qual que é a aplicação? Né? Por que eu tenho que conhecer esses termos? Então, a aula de hoje ela vai tratar disso. E quando a gente parte do conceito da metrologia, então a gente vai começar a entender o seguinte, que nós já vimos aqui no curso, né, nas aulas anteriores, uma série de definições, porém a gente não falou nada disso em termos assim mais sistematizados. Como eu disse, né, as terminologias elas são normalizadas e a gente precisa começar a entender o significado correto, né? O que realmente ela significa, né? Então, por exemplo, né, nós temos aqui, olha, as áreas da metrologia. Nós já estudamos também essas áreas. Já falei com vocês a respeito dela, que a metrologia é dividida em três áreas. Então, nós temos ali a metrologia legal, a metrologia científica e a metrologia industrial. E você já sabe, né, já foi comentado aqui, que cada uma dessas áreas, elas têm um foco. É assim, ou seja, cada área cuida de uma parte, né, da metrologia. Então, nós temos a metrologia no âmbito geral, né, cuja definição eu mostrei para vocês ainda há pouco. Porém, quando você parte, né, para o exercício profissional, né, as atividades que estão ligadas à área de metrologia, você vai ver que ela se divide pelo menos em três grandes áreas. Então, a metrologia legal, ela está mais voltada à questão das leis.
Então, está dizendo para nós assim, olha, cuida das exigências legais, das técnicas administrativas. Então, ela vai o quê? Ela vai organizar toda essa área administrativa e legal. Por isso que ela é chamada de metrologia legal. A metrologia científica, ela está mais voltada à questão da pesquisa, né? Então, vai envolver, por exemplo, com os métodos, os processos, os procedimentos, a organização desses procedimentos, né? A definição, por exemplo, de padrões, né? Principalmente padrões voltados para manutenção, né? E no caso de equipamento, né? Então, você tem aí os métodos e processos que vão ser utilizados para você calibrar os instrumentos, fazer as aferições, né? E cuidar dessa parte de organização mais científica mesmo. Por isso que é chamado de metrologia científica. E a metrologia industrial já é o campo, né? Ou seja, a área da metrologia que vai apoiar as atividades que estão mais voltadas ao controle de processo. Tá dizendo para nós aí, olha, controle de processos e produtos. Qual o objetivo? Assegurar a qualidade metrológica. Então, se você analisar todo o contexto da metrologia, obviamente essas três grandes áreas, de uma forma integrada, elas vão trabalhar o quê? Trabalhar juntas, com o objetivo de fazer com que tudo que está contido dentro da área da metrologia funcione, né, adequadamente. Isso é muito importante vocês entenderem, né, essa classificação e essa divisão de área, né, para a gente poder respaldar o que nós vamos falar logo a seguir, com relação às terminologias. Aqui também é uma outra coisa importante que eu queria passar para vocês. Eu já fiz algum comentário a respeito em aulas anteriores, mas eu estou, assim, retornando, né, nessa parte para mostrar para vocês que aqui no Brasil existe uma hierarquia, né, uma hierarquia metrológica. O que é isso? Existem órgãos oficiais que cuidam, né, de todo o processo metrológico aqui no Brasil. Obviamente, tem outros países, né, e cada país tem a sua organização própria. Mas em se tratando do Brasil, nós temos o CIMETRO, que é o Sistema Nacional de Metrologia, né? Nós temos o COMETRO, que são os conselhos. Então, toda essa parte amarela, né, tanto o CIMETRO quanto o conselho, a gente considera que são instituições que estão mais pautadas pela questão política do processo. E a metrologia, ela não é só a parte técnica, né? Já o campo técnico fica a cargo do Inmetro, que é o órgão, né, que vai ser responsável em garantir que as políticas metrológicas sejam desenvolvidas aqui no Brasil. E aí, dentro do Inmetro, nós temos diversos comitês. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, a respeito desses comitês, são vários, pelo menos uns 6 a 7 comitês, cada um deles com seu grau de responsabilidade, funcionando dentro do Inmetro e assim, orientando, né, todo tipo de trabalho, seja para instituições, empresas e comércios, né, todas a comunidade de um modo geral, né, que depende, né, de toda a regulamentação. Então, é importante vocês entenderem que existe o órgão político, os órgãos políticos e os órgãos executivos, que cuida da execução das políticas metrológicas. Bom, outra definição muito importante que nós vimos em aulas anteriores, que vale a pena a gente repetir aqui, para poder fundamentar a nossa fala de hoje, né, o nosso assunto, é com relação ao conceito de medição. Então, nós vimos, né, que medir é um procedimento, né? A gente mede, né, o tempo todo, a gente já comentamos isso aqui. Às vezes, medir também é um ato intuitivo, ou às vezes você mede utilizando algum tipo de instrumento, mas também utilizando o nosso bom senso e a nossa capacidade de mensuração. Então, pela definição técnica, está dizendo o seguinte, que medir é o procedimento pelo qual o valor momentâneo de uma grandeza física, né, é determinado como múltiplo, ou uma fração de uma unidade estabelecida como padrão.
Então, aquela coisa, né? Nós temos um padrão de referência, que já foi falado muito aqui, e aí, no momento que você vai medir, você vai, se for o caso de usar um instrumento, você vai tomar esse padrão de referência, né, como base, para você, então, efetuar a medição. O processo de medição, já foi falado aqui também que ele é feito por comparação, né? Através do instrumento, se for o caso, uma medição direta, você vai comparar a escala do instrumento com o objeto que você está medindo, e a partir da referência padronizada, você então vai obter o valor aí da medida, né, que é o valor da indicação. E por falar em medida, o que é a medida? É o valor correspondente, né, aquele valor obtido ali no momento que você realizou a sua medição. Então, a leitura é obtida pela aplicação dos parâmetros do sistema de medição. Nós já falamos também muito aqui do sistema de medição, e ela é expressa, né, em forma de um número acompanhado de uma unidade de grandeza. Se for, por exemplo, tempo, então você vai ser, por exemplo, segundos. Você vai ter um valor, uma hora, por exemplo, ou 20 segundos. Se for velocidade, você vai ter a grandeza, um valor numérico e uma unidade correspondente. No caso, pode ser metro por segundo, metro por hora, quilômetro por hora, e assim vai, dependendo da grandeza que você está mensurando. Bom, agora, gente, o que acontece? Passado, né, para vocês esses conceitos, a gente vai começar a entender o seguinte, que eu posso medir, como eu disse, de forma direta, quando eu uso diretamente um instrumento, e eu posiciono esse instrumento direto no objeto e realizo a medição através da leitura da escala. Esse é um processo direto. Quando o processo ele é indireto, muitas vezes a gente vai ter que fazer alguma operação matemática para obter o valor. Por exemplo, nesse caso aí, olha, se eu quiser calcular o volume dessa esfera, eu vou ter que primeiro medir o diâmetro. Então, eu faço uma medição direta do diâmetro e, com o resultado do diâmetro, eu vou fazer um cálculo matemático para depois obter o volume da esfera. Nesse caso aí, é um exemplo que eu estou dando para mostrar para vocês a diferença entre a medição direta e indireta. Dentro da área de metrologia, normalmente a gente trabalha o tempo todo, ou em dado momento, fazendo medições diretas ou indiretas. Isso pode acontecer a todo momento. Tá ok? Então, esse é um outro conceito muito importante que precisa ficar bem claro aí para vocês. Agora, preste bem atenção. O ato de medir, olha o que está dizendo aí, olha. O ato de medir envolve essencialmente a existência de unidade de medida, que são os comparativos usados na medição. Isso já foi falado. Agora, o mais importante que a gente precisa entender é que quando você vai efetuar uma medição, na maioria das vezes, né, praticamente todas as vezes, você precisa de um instrumento, né, de medição. E como eu já disse, né, esse instrumento ele vem de forma graduada, né, e aí ele vai fornecer para você a escala que você vai utilizar. E esse instrumento, ele foi construído, né, ou seja, ele foi fabricado com base no sistema de referência, que no caso aqui do Brasil, nós usamos o sistema métrico. Então, se você usar, por exemplo, uma régua, por exemplo, você vai ver que a escala da régua, né, a graduação dela, está baseada no sistema métrico. Pode ser também que eu encontre instrumentos no sistema inglês, né? Exemplo, né? Não sei se você já viu, mas se você tiver uma trena aí na sua casa, depois você dá uma olhadinha numa trena, é muito comum a trena ter os dois sistemas. Então, porque a trena é uma fita metálica, né, de aço. Então, na mesma fita metálica, você tem a graduação do sistema métrico, que é o nosso sistema utilizado, e o sistema inglês também. Depois vocês podem observar. Mas então, o que acontece? Como eu disse, né, o instrumento aí é o nosso ponto, a nossa referência principal, que é o dispositivo que nós vamos utilizar para efetuar aí as medições. Mais adiante no curso, nós vamos pesquisar um pouco mais a respeito dos principais instrumentos de medição que são utilizados aí, principalmente a metrologia mecânica, né, que é a área da metrologia que está mais voltada à área de vocês.
mas também a gente vai também estudar alguns outros tipos de instrumentos, né, muito importantes, que estão aí associados aos processos metalúrgicos, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, manômetro, termômetro, pode ser que tenha algum tipo de medidor, né, para medidas elétricas, por exemplo, voltímetro, amperímetro, né? Nós temos também outros tipos de instrumentos industriais na área de instrumentação voltada à parte de automação industrial. Então, existem vários dispositivos hoje em dia, né? Inclusive muitos deles com as interfaces, né? E trabalha aí com sinais analógicos, com sinais digitais. Tem instrumentos, por exemplo, que estão conectados a computadores, né? A sistemas assim integrados, né? Que funcionam através de software, né? De software dedicado, né? Para a área de medição. Então, existem muitos instrumentos aí modernos, né? Que são utilizados aí nos processos, nos diferentes processos industriais. De repente, eu vou também passar para vocês alguns conceitos relacionados a ele. Ok? Bom, já que nós estamos falando de instrumento, então a gente precisa então começar a entender o conceito de instrumentação. Porque uma coisa, gente, é a metrologia como um todo. E quando a gente começa a focar no estudo do instrumento em si, né, a gente precisa conhecer o conceito, né, de instrumentação. Veja bem, a aula de hoje ela vai estar focada nas terminologias. Está dizendo para nós assim, olha, terminologias e conceitos metrológicos. Tudo isso associado ao campo da metrologia. Porém, como eu estou dizendo para vocês que um dos pontos principais nosso aqui é o estudo e o conhecimento dos instrumentos, então faz sentido a gente entender o conceito de instrumento. Uma vez conhecendo o conceito de instrumento, a gente vai entender o que significa também instrumentação. Para nós aqui, tecnicamente falando, e já é uma definição técnica, né? E poderia até dizer que é uma terminologia técnica, esse conceito que está aí. Então, eu poderia dizer para vocês que a instrumentação é um conjunto de técnicas, veja bem, é um conceito já normalizado, ó. É um conjunto de técnicas e instrumentos. Perceba que existe uma associação entre instrumento e técnicas. Cada instrumento exige uma técnica que vai ser aplicado a ele para que ele seja utilizado. Exemplo, eu vou usar um paquímetro. Então, existe um procedimento, uma técnica específica para eu usar esse paquímetro para efetuar uma medição. Se eu vou usar um manômetro, se eu vou usar um termômetro, vou usar um multímetro, cada instrumento ele precisa, para que ele seja utilizado corretamente, para você ter o bom uso dele, né, você precisa, então, obedecer a essas técnicas. Por isso, que está dizendo para nós aí que a instrumentação é um conjunto de técnicas e instrumentos usados para quê? Para observar. Então, olha bem, não é só para medir. Na medida que você mede, você observa também. Então, são ações bastante associadas umas às outras. Então, você observa, você mede, você registra. Registra o quê? Você vai registrar o resultado relacionado aos fenômenos físicos que estão acontecendo. Se você vai medir, por exemplo, uma temperatura, você vai usar um termômetro. Então, existe um procedimento, né, relacionado ao termômetro para que ele seja utilizado. Então, por exemplo, esse termômetro comum que você utiliza aí na sua casa para medir a temperatura do corpo, é um exemplo muito simples que eu poderia dar para vocês. Você sabe muito bem que existe uma forma para poder utilizar o termômetro, né? Até mesmo para posicionar ele no nosso corpo, correto? Então a gente tem que entender isso, né? Que existe a técnica e existe um instrumento. E eles, a obediência, né? Digamos assim, a observância correta das técnicas vai fazer com que você também tenha uma utilização correta do instrumento e vice-versa, né?
Então, a instrumentação, ela se preocupa com o estudo, com o desenvolvimento e a aplicação e a operação dos instrumentos. E tudo isso está dentro do campo da metrologia. Agora, lá atrás, eu falei com vocês que existe a metrologia legal, a metrologia científica e a metrologia industrial. Quando eu me volto e começo a pensar nas três grandes áreas da metrologia, eu começo a entender o seguinte, que tudo que é feito dentro das três grandes áreas é no sentido de fazer uma regulamentação para que as técnicas realmente sejam aplicadas de forma legal, de forma correta, né? Como eu disse, né, os órgãos responsáveis por todo esse processo, seja na fase de elaboração das leis, da aplicação das leis, seja no desenvolvimento dos métodos, né, dos procedimentos, tudo isso tem que funcionar de forma organizada, né, e de certa harmonia, para que essas técnicas e instrumentos sejam, as técnicas, né, sejam aplicadas adequadamente e os instrumentos sejam utilizados de forma correta. Então, gente, a metrologia é uma área assim muito regrada, né? Tudo isso é normalizado. Por isso que existem, né, as normas para serem obedecidas e as terminologias que você precisa conhecer para entender como aplicar. Você vai chegar na empresa, por exemplo, de repente você vai precisar fazer uma medição. Então, digamos que você vai usar um instrumento manual. Vou tomar aqui novamente como exemplo um paquímetro. É um instrumento muito comum lá, para a medição linear, né? Então, você vai medir uma peça, exemplo, um diâmetro. Certamente, você não vai usar o instrumento de qualquer maneira. Primeira coisa, até para pegar o instrumento, até para tirar ele do estojo, até para você observar a temperatura ambiente do momento ali da medição, até para você efetuar as medições e observar as leituras ali e anotar os resultados, tudo isso tem regra, né? Existe um procedimento para isso. Veja bem, medir não é um ato aleatório. Vocês perceberam lá atrás, né, eu falei muito com vocês na questão dos erros, das incertezas. Grande parte dos problemas relacionados aos erros e ao grau de incerteza no processo de medição está ligado ao operador, ao técnico responsável em efetuar a medição. E muitas vezes esses problemas eles estão também relacionados à não observância dos procedimentos de forma correta, principalmente na aplicação das técnicas de medição. A gente vai perceber que no meio industrial você tem uma série de processos que estão a todo momento ali, né? Você tem ali situações que você precisa controlar, você precisa levantar medidas, você precisa acompanhar o processo, você precisa, às vezes, fazer uma leitura, tomar uma decisão, olhar o resultado, né? Você precisa, por exemplo, aferir, você precisa anotar o valor. Então, o tempo todo, né, seja qual processo for, né, no caso de vocês, né, existem vários processos ligados à área de metalurgia, seja a área, né, que você estiver trabalhando, o equipamento ali. Então, tudo isso é muito importante você saber que existe uma vastidão ali de instrumentos, né, que vão ser aplicados ali a todo momento. Seja instrumentos que estão no campo, instalados em determinados locais, instrumentos que são instrumentos manuais, que você vai utilizar ali em dado momento, e também instrumentos que estão em armários ou em painéis, ou instrumentos que estão localizados na sala de controle. Então, você tem uma gama e variedade muito grande e tipos de instrumentos diferentes sendo aplicados e utilizados a todo momento. As medições estão acontecendo, né, os resultados estão sendo levantados, então existe aí digamos assim, uma busca, né, por um controle, né, um acompanhamento sistemático de tudo que está acontecendo ali o tempo todo. E aí, nesse caso, como a gente tem diversos processos
e uma infinidade de campos de aplicação voltado à área de instrumentação, certamente nós vamos ter também uma variedade muito grande de instrumentos que estão ali sendo utilizados o tempo todo. Então, a metrologia ela avançou muito. Nos tempos atuais, né, nós temos, como eu disse, instrumentos modernos, né? A instrumentação ela avançou também, paralelamente, né, aos conceitos da metrologia. São áreas, né, como se fosse, né, instrumentação dentro ou, de certa forma, associada à metrologia, são muito interrelacionadas. E os processos industriais, de um modo geral, né? Então, você vai perceber que a todo tempo a gente está medindo. Um exemplo muito simples, né, até mesmo, né, que eu poderia citar aqui, que não está muito dentro do campo industrial, mas um exemplo que eu poderia dar é quando você está dirigindo um automóvel. Então, você pode perceber que existem inúmeras variáveis, né, que estão envolvidas ali no processo de funcionamento de um veículo. Então, você tem nível de combustível, você tem, por exemplo, temperatura do motor, você tem pressão, né, nos pneus, você tem, por exemplo, quantidade de mistura de combustível, né, de ar combustível que vai para dentro do motor para fazer a combustão. Se você começar a pensar, né, existe uma série de variáveis a todo momento ali. A velocidade do veículo, a rotação do motor. Estou dando um exemplo assim mais simples para você entender, né, assim, a situação e a necessidade de você medir e controlar, né? Então, quando a gente leva isso para dentro do campo industrial, a gente vai perceber tudo isso que eu falei, quer dizer, está tudo acontecendo ali a todo momento. Obviamente, gente, que os instrumentos, eles têm que ser aplicados de forma adequada, eu já falei isso aqui. Então, nenhum procedimento é feito de forma aleatória. Agora, veja bem, vamos pensar aqui. Vou pedir uma aluna aqui para ler para mim o que está escrito aí, para mim dar prosseguimento na minha explicação. Quem se habilita, por favor? Eu estou fazendo aí um questionamento. Quem poderia ler para nós aí? Vamos lá. Nós temos aí 9 alunos. Matheus, Marcos, Janaína, Oi, Evelton. Edilson, a minha voz ela tá meio ruim. Você ainda quer que eu fale? Eu posso ler. Pode. Estou ouvindo você perfeitamente. Hoje em dia existe uma diversidade de processos e suas especificidades. Temos as grandezas por medir, os sistemas de e os procedimentos de medição, os padrões de referência, os métodos, as variáveis de processos, os erros, as incertezas e uma grande variedade de instrumentos. Somando-se tudo, somando-se a tudo, existe também a necessidade de garantir segurança, qualidade, produtividade, competitividade e lucro. Será que existe uma forma de dar um tratamento universalizado a tudo isso? Essa é a grande questão. Olha a situação que nós temos aí dentro, quando a gente pensa em metrologia, olha o nível de abrangência da metrologia e olha toda a situação que está relacionada a ela. Aí vem a pergunta: será que existe uma forma de dar um tratamento universalizado a tudo isso? Como que eu vou universalizar? O que é universalizar? É tornar os procedimentos, todos eles, né? Não só os procedimentos, mas os métodos, né? Tudo que diz respeito à metrologia, precisa ser feito de uma forma única, de modo que todas as pessoas entendam e compreendam o que está sendo feito. Exemplo, nós temos aí no mundo, né, vários países, cento e tantos países, e você precisa, né, comunicar, você precisa, na medida que você... Essa comunicação que eu falo é no sentido global, comércio global, de modo geral, né?
Você fabrica, você vende, você compra, você exporta, importa. Os produtos estão aí cada vez mais globalizados e você precisa dar um tratamento comum para toda essa situação. Porque não adianta, a metrologia ela faz parte de todo esse contexto. A indústria, por exemplo, né? Como que eu vou fabricar uma chapa, por exemplo? Digamos aí, a Uzi Minas fabrica uma chapa e eu vou vender essa chapa para um país lá no Oriente Médio, por exemplo, e aí eu vendo um produto em não conformidade. Obviamente, o país que está comprando, ele tem as regras dele, tem as normas internas, tem os procedimentos internos. Nós aqui também temos, no Brasil tem, mas esse comércio, ele precisa acontecer. E como é que a gente vai dar esse tratamento único? Então, a resposta que eu tenho para vocês é o seguinte: é aí que entra o processo de normalização. Então, quando a gente começa a pensar na normalização, aí vem a questão das terminologias, das nomenclaturas, porque o significado, por exemplo, de um termo que eu utilizo aqui na metrologia, aqui no Brasil, tem que ser o mesmo significado lá fora. Então, não pode mudar. As definições precisam ser as mesmas, né? Então, tem que, como eu disse, né, uniformizar o vocabulário técnico. E aí que entra a questão da normalização, né? Então, no caso, né, para poder a gente avançar nessa questão da normalização, aqui no Brasil, a gente utiliza o VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Então, como é que funciona o VIM? Ele é tipo um dicionário técnico, e se você abre o VIM e começa a ler, você vai perceber que cada termo, né, cada termo tem um significado. E esse significado, ele precisa ser o mesmo lá no outro país, em qualquer lugar. Estados Unidos, qualquer país da Europa, Ásia, etc. Só que esse vinho aí, ele é usado no Brasil. Então, como que a gente vai ter essa garantia de que a minha terminologia própria, interna do meu país, vai ser a mesma e tem o mesmo significado lá fora? Então, aí vem o processo de padronização. Uma coisa é eu ter a minha terminologia própria. Outra coisa é fazer com que a minha terminologia tenha uma aceitação também lá fora, porque senão eu vou ter problema. Eu vou ter problema em todo sentido, né? Tanto no sentido, né, do produto, em geral, como também até mesmo no processo de comunicação, né? Porque eu preciso estar inserido dentro de um processo globalizado. E aí nós precisamos entender como que isso funciona, porque está dizendo para nós aí, olha, ainda não existe no Brasil uma terminologia que seja comum às principais instituições atuantes no setor. Nós precisamos avançar. Outros países também têm problemas com relação ao vocabulário. Ainda nós temos um outro fator aí, que é o fator cultural, né? Então, às vezes, existe muita dificuldade ainda de você fazer isso de forma harmônica, né? E que essa globalização dessas terminologias aconteça de fato. Então, a gente está vendo o seguinte, que a terminologia apresentada aqui no Brasil, né, é feita pelo VIM, conforme eu falei aqui. E está acontecendo o seguinte, que existe uma busca para poder fazer o quê? Para padronizar esse vocabulário técnico, para que ele seja aceito e utilizado no mundo todo. Ou seja, eu preciso aceitar o que vem de fora, mas eu também preciso fazer com que o vocabulário que eu utilizo aqui também seja aceito por todos os outros países. Então, como que isso vai acontecer? Na realidade, isso já está acontecendo há muito tempo, né? Então, essa busca, né, para tornar essa terminologia comum, ela já existe. Então, esse conjunto de termos, né, e de definições aí, né, que eu estou falando para vocês, ele está sendo tratado por organizações internacionais, que são organizações que trata, né, da questão das tecnologias no âmbito global, né? Então nós temos, por exemplo, aí, olha, a OIML, né, que é um órgão internacional que tá assim, que foi criado, né, até mesmo recentemente. Ele não é um órgão muito antigo.
ele é recente, e ele trabalha muito dentro dessa questão da padronização desses conceitos, dessas nomenclaturas e dessas terminologias usadas dentro do campo da metrologia. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa organização, né, o que é OIML? É a Organização Internacional de Metrologia Legal. Porque você vai ter que dar um tratamento jurídico, um tratamento regulamentado. Não é simplesmente você criar o termo, definir o significado dele e usar esse termo. Não. Ele precisa ser aceito de uma forma geral. Então, o tratamento jurídico ele é muito importante para que isso tenha uma validação, né? Então, o que a faz? Ela promove a harmonização global dos procedimentos legais de metrologia que sustentam e facilitam o comércio internacional. Eu vou dar um exemplo para vocês mais específico sobre isso. Na área de metalurgia, se você vai, por exemplo, fazer um ensaio físico, digamos que você vai fazer um ensaio de extração de material. Logicamente, para você realizar o ensaio, você vai utilizar uma norma padrão de ensaio. Agora, essa norma padrão, né, existe lá as orientações para você, né, utilizar o equipamento, que é a máquina de ensaio. Você vai ter ali corpo de prova, você vai ter que seguir um regramento ali para você realizar o ensaio. Agora, no final, assim que você terminar de efetuar o ensaio, você vai ter que fazer um relatório, vai emitir um relatório do ensaio, e digamos que esse trabalho que você esteja fazendo, ou seja, esse ensaio nesse corpo de prova, seja parte de um trabalho que esteja voltado a ou tenha relação com algum cliente seu que está fora do país, ou um cliente internacional. Como que você vai saber, por exemplo, que todo esse procedimento que você desenvolveu aqui vai ser validado por esse cliente seu, que é um cliente internacional? Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, um exemplo simples que eu estou dando. Então, esse processo de validação dos procedimentos que você faz, isso em todos os sentidos, ele precisa ser garantido, quer dizer, a validação precisa acontecer. O seu cliente precisa aceitar o ensaio que você está fazendo e o resultado que você vai entregar para ele, no relatório. Então, aí entra, né, a questão da normalização. Então, da mesma forma que eu uso o meu procedimento aqui, ele também pode fazer o mesmo lá fora, porque também eu posso ser um cliente dele, e vice-versa. Então, essas instituições que estão aí nesse slide, elas estão sempre trabalhando em conjunto. É como se fosse um processo de colaboração para que todos os procedimentos aconteçam de forma organizada. Então, o meu ensaio de tração do corpo de prova, ele vale aqui no Brasil. Esse relatório que eu vou emitir, né, desse ensaio, ele vale para mim aqui, mas ele vale lá fora também. E o mesmo grau de confiança que existe no resultado também vai existir lá. Então, é por isso que eu consigo, digamos assim, globalizar o meu trabalho, o meu procedimento, o meu serviço. Eu consigo globalizar o meu produto. Quando eu falo, por exemplo, né, eu vou dar um outro exemplo aqui. Uma Volkswagen, por exemplo, ela quer construir um veículo, né, ela quer ter um projeto novo aí de um veículo que vai ser um veículo vendido no mundo inteiro. Como que ela faz isso? Ah, eu vou fabricar esse veículo na China, vou fabricar ele no Brasil e vou fabricar ele na Alemanha. Eu vou ter fábricas espalhadas no mundo afora. Porém, é o mesmo produto, as mesmas especificações. Como que eu vou fabricar, digamos, um veículo lá no México, tem uma fábrica da Volkswagen no México, tem uma aqui no Brasil e tem uma fábrica na Alemanha. Como que eu faço isso acontecer? Então, eu preciso ter esse processo todo organizado. E uma das formas de isso acontecer está muito voltada à organização das terminologias e das nomenclaturas de todos os procedimentos que são usados no campo da metrologia. Caso contrário, eu não vou conseguir uniformizar meus processos. Eu vou ter um problema seríssimo de não conformidade dos produtos, né?
Mesmo porque, se você trabalhar, por exemplo, com um produto global, você vai conseguir produzir um produto mais econômico, a despeito dos problemas internos relacionados a impostos, tributação, que aí já é uma coisa mais específica, que está mais no campo político, né? Tem a ver com o campo legal também, mas tem uma visão política e tem a ver com a economia de cada país. Mas do ponto de vista técnico, essa organização, né, em torno da metrologia do processo, ela precisa acontecer. Então nós temos aí trabalhando, né, de forma colaborativa o Biro, né, Internacional de Peso e Medida, é aquele mesmo escritório, né, que foi criado lá em 1875, na época lá quando foi criado o sistema métrico, um pouco antes. E nós temos a ISO, né, que é a Organização Internacional de Normalização, que foi fundada em 1947. Ela está presente aí em praticamente todos os países, né, do mundo. Né? Os produtos, né, de modo geral, precisam obedecer, né, o sistema ISO. Todas as empresas, né, elas buscam a certificação de produtos, elas fabricam, né, os produtos em obediência à ISO, né, que é a norma internacional, aí, que é a instituição maior que cuida de todo o processo de normalização, seja na questão da qualidade, seja na questão da segurança, do meio ambiente e todos os outros, os outros fatores, né, que têm necessidade de ser normalizados e que está diretamente relacionado ao processo produtivo. E, por fim, nós temos a UIML, que faz todo esse tratamento no sentido legal para a questão para tentar uniformizar todo esse processo. Então, o vocabulário meu, que é o VIM, né, que é utilizado aqui por mim no Brasil, e as terminologias que eu utilizo, também precisam ser aceitas. Por quê? Porque a aplicação ela precisa ser comum para todos. Para que eu vou usar esse vocabulário? Quem que utiliza esse vocabulário? São o pessoal que trabalha na área, são os metrologistas, os especialistas, os organismos governamentais, os intergovernamentais, os governos, né, de modo geral, associações comerciais, os fabricantes de instrumentos de medição, os usuários de serviços de metrologia. Então, toda essa comunidade toda, tantas instituições quanto as pessoas, de certa forma, elas vão utilizar todo esse processo, né, de normalização para contribuir dentro dos serviços, né, dos produtos, da fabricação, de modo geral. Então, gente, o que acontece? Eu estou tentando mostrar para vocês que é muito importante, assim, de suma importância a gente entender, né, a partir de agora, principalmente, como vocês estão cientes disso, a aplicação desses termos. Então, você vai para a indústria trabalhar, existe uma terminologia específica aplicada aos processos. Os termos técnicos, eles vão fazer parte ali a todo momento, seja qual tipo de serviço que estiver sendo executado, né? E aí nós temos, então, né, o vocabulário internacional, né, de metrologia, né, e esses termos, uma vez passando pelos órgãos internacionais, eles vão também receber um tratamento universalizado. Então, nós temos também o vocabulário internacional. É como se o nosso VIM, esse da esquerda aí, olha, já fizesse parte do vocabulário internacional, para ele ser aceito internacionalmente. Paralelo a isso, nós temos também os guias, né, que são as normas, né, vinculadas ao sistema ISO, que também faz, né, o regramento e o tratamento dessas terminologias. E aí, no caso, né, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, em consonância com a norma ISO, né, e com a IEC, então nós temos aí toda a documentação, né, todo o processo de terminologias, ele normalizado por todos esses órgãos aí que eu acabei de falar. E a gente poderia, então, a partir de agora, né, poderia não, deve, né, a partir de agora, começar a dar esse tratamento aí de uma forma mais específica, obedecendo essas terminologias aí.
Tá certo? Então, nós temos que trabalhar dentro, obedecendo esses vocabulários, que são vocabulários internacionais. Essa busca pela a universalização, ela ainda está avançando, mas já melhorou muito, tá? Então, o vocabulário técnico tem os termos fundamentais que a gente precisa conhecer, né? A metrologia e os aspectos legais dela. Você vai fazer um ensaio, existe um procedimento legal. Qualquer tipo de ensaio, você vai medir uma peça, tem um procedimento legal. Uma empresa, por exemplo, vai fazer uma calibração do instrumento, tem um procedimento adequado e também legal, para que o instrumento seja validado, né, e seja usado no processo e gere, né, a confiabilidade que ele precisa gerar. Então, o vocabulário técnico é importante para a gente entender a documentação, compreender, né, principalmente, né, tudo que está sendo escrito ali nos documentos, né, saber classificar os instrumentos. Está dizendo aí, olha, construção e operação de instrumentos de medição. Tudo tem um padrão de referência, tudo tem uma norma, tudo tem uma terminologia. Então, o procedimento, todo ele obedecendo aí as regras, né, que são normalizadas. Na parte de software, né, de informatização de processo, como nós temos instrumentos também informatizados, da mesma forma, tudo vai acontecer seguindo aí as terminologias específicas. E, por último, né, a questão das avaliações de conformidade, né? Então, o instrumento aferido, calibrado, liberado para uso, uma vez utilizado, né, ele gera lá a confiabilidade esperada, né, sobre ele e produz, né, o serviço de forma adequada e os resultados, então, são aceitos e você pode emitir laudos, emitir certificados e dar a sua credibilidade e acreditação ao processo de medição, né, ou de controle, o que for, que você estiver executando. Tá bom? Bom, afinal de contas, o que são terminologias? Deixa eu ver o tempo aqui, gente, se vai dar tempo. Só mais um pouquinho, tá? Eu vou só falar um pouquinho para vocês aqui de terminologias. Essa aula vai continuar semana que vem, porque esse assunto ele se estende um pouco mais, né? Mas só para vocês entenderem essa primeira parte, né, que eu acabei de finalizar agora, que vocês, por que eu demorei um pouco mais? Para vocês entenderem a importância disso tudo que eu falei, né? Então, a partir de agora, quando eu falar, por exemplo, de um termo técnico, né, ou seja, de uma terminologia aplicada a um determinado processo, obviamente já vai ter que entender o significado. Eu falo, por exemplo, exatidão. O que é exatidão? Ah, o que é precisão? Se eu falar para vocês assim, olha, erro sistemático, erro aleatório. Ah, o que é um erro grosseiro? Tudo isso são termos técnicos que estão ali normalizados. E se você for no vocabulário técnico, né, dentro da parte de metrologia, você vai encontrar o significado lá. Então, se você conversa esses termos com uma pessoa comum, você pode conversar aí com uma pessoa aí que você conhece, que não sabe nada de metrologia, ele não vai entender o que você está falando. Por quê? Porque são terminologias. Você vai virar para ele e falar assim, ah, isso aqui é um erro sistemático. Ele vai virar para você e falar assim, ah, o que é isso? Erro sistemático. Mas você sabe o que é erro sistemático, né? Então, agora a gente precisa começar a mentalizar essas terminologias. Então, olha o que está escrito aí. O que é terminologia? É o conjunto de termos específicos ou sistema de palavras, né, próprias para a área de metrologia. Existem terminologias para todas as áreas, né? Eu tenho metrologia, gente, para qualquer tipo de área. Por exemplo, na área de elétrica, por exemplo, na área de mecânica, na área de química, lá na automação, lá na área de computação, por exemplo, eu tenho metrologia. Então, você vai começar a entender que a metrologia ela entra em todas as áreas. E em cada área que ela tiver, né, que ela participar, vai ter uma terminologia específica. Evidentemente que aqui no nosso curso, a gente não vai ter condição de dar essa abrangência geral aí, falando de todas as terminologias.
eu vou tentar aqui trabalhar algumas terminologias mais voltadas à área de metalurgia ou de mecânica, né, que são áreas mais afins aí ao nosso curso aqui. Mas vocês já fiquem sabendo que existe uma variedade enorme de termos técnicos que são usados aí a todo momento nos diversos setores aí da indústria. Tá certo? Eu vou encerrar aqui agora e a gente vai voltar nesse assunto na aula que vem. Eu não vou avançar muito mais, porque agora eu vou ter que abrir mais essa discussão com vocês e se eu fizer a abertura dessa discussão não vai dar tempo, tá certo? Então eu vou estar encerrando aqui. Eu aguardo vocês no próximo encontro para a gente então abrir essa discussão um pouco mais, para vocês começarem a entender esse nível de abrangência e a importância que tem com relação a esse vocabulário técnico e essas terminologias, essas nomenclaturas que pertencem à área de metrologia e que tem a ver aí com a nossa disciplina aí, que a gente vai estar estudando mais adiante, tá bom? Pessoal, outra coisa, deixando um recadinho para vocês aqui, eu deixei mais uma atividade lá para vocês, agora valendo para a segunda etapa, o bimestre 2, tá certo? Está lá no blog e também está no lá no Siga, para você acessar. Você já pode ir fazendo. Para a semana que vem, eu vou deixar, né, essa semana mais aberta, que hoje é quinta-feira. Então, na partir de segunda-feira, eu vou deixar uma outra atividade lá, que é mais um trabalhinho para vocês irem fazendo. A previsão nossa é fazer em torno aí de quatro trabalhos nessa etapa. E os roteiros eu vou estar enviando para vocês aí e vou informando lá no grupo. Tá bom? Preparem-se, tá certo? Vão estudando, não deixe de acumular a matéria. E semana que vem a gente retorna, tá bom? Um abraço aí. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.